Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Sempre muito bom estar aqui. Dar continuidade, né? Encerrar a campanha Aos Olhos do Pai. Eu gosto muito dessas campanhas porque é sempre bom ser ministrado a respeito do amor de Deus pela gente, né? A gente passar a se enxergar realmente, a aceitar aquilo que está na palavra de Deus é algo muito difícil, mas quando a gente é ministrado, quando a gente lê, quando a gente estuda, é algo muito gostoso. Então, que essa campanha, a gente não precise sempre de campanhas para que esse olhar dele por nós seja preciso renovar em nossas vidas. A gente tome posse nessa noite do olhar de Deus para nossas vidas, que e para assim a gente conseguir caminhar em ousadia como Ele quer que a gente venha caminhar. Amém? Eu vou pedir vocês abrirem em 1 Samuel, no capítulo 16. Versículo 7. Primeira Samuel, capítulo 16, versículo 7. Amém? Amém, igreja? Vocês estão bem? Venceram a chuvinha? O Senhor vê isso como adoração também, amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: Não te pressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. 16, parte B novamente. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê. Porquanto o homem, a gente julga e toma em elevada consideração a aparência, o que a gente está vendo, o que a gente toca, a gente leva isso em consideração. Mas o Senhor sonda o coração, Ele sonda o nosso interior. Ele é baseado nesse versículo que a gente vai continuar. Que engraçado quando ele fala que Ele sonda o nosso coração, isso quer dizer que Ele sabe das nossas angústias, das nossas aflições, do que a gente passa, os nossos medos, as nossas imperfeições, as nossas deformidades. E para a gente enxergar, não como Deus enxerga, porque você nunca vai conseguir entender o amor de Deus por você, porque é algo bruto, é algo absurdo, é algo imensurável. Então não tente entender. Já digo para você, se você já tentou uma vez comparar, ver como é que será o amor de Deus, como é que é por mim, cara, para de tentar entender. Não tem como entender. O amor dele é bruto, é algo que não tem como explicar. Porque como explicar? A gente tão pecador, tão vacilão, tão errado, e mesmo assim, Ele enviou o seu Filho único para morrer pela gente. Sabe, é muito amor, é muito carinho, é muito cuidado. Podia dar aqui mil motivos para você aceitar, mas hoje o motivo é você destruir algumas visões que você tem a seu respeito e as visões que o mundo tem a seu respeito. Amém? Porque a gente tem que passar a entender que o Senhor, Ele tem planos para a nossa vida que só Ele sabe. Lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz aqui, que eu bem sei, o Senhor sabe os planos que Ele tem a vosso respeito, a nosso respeito. Nós não sabemos, quem sabe é Ele, e Ele continua. São pensamentos para te dar um futuro e uma esperança. Não são maus, não é nada que vai te prejudicar, é para te dar uma esperança, um futuro. Aí você começa a pensar, caramba, mas eu estou passando por tanta luta, é tão difícil a caminhada, mesmo assim eu tenho que ter esperança? Mesmo assim você tem que ter esperança. Porque o olhar do Pai para ti é um olhar de misericórdia, de amor e de cuidado. Então a gente tem que hoje destruir algumas visões que o mundo tem a nós mesmos, né? A gente, e a visão que nós temos a nosso respeito. E a primeira visão que eu quero compartilhar com você, que tem que ser quebrada na sua vida, é a visão do esquecimento. Vou pedir para vocês, em 1 Samuel mesmo, capítulo 16, no versículo 10. A gente vai passar um pouquinho pela história de Davi agora. Primeira visão a ser destruída em nossas vidas. Visão do esquecimento. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. Pode, amém? E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum destes Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os seus filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho um caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente.
Isso para mim foi muito engraçado. Jessé tinha 8 filhos. Nessa época, o Espírito do Senhor já tinha se retirado de Saul, do rei Saul, e o Senhor havia mandado Samuel ungir o próximo rei de Israel. E quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé chega lá, ah, não, beleza, vai ungir, você quer ver meus filhos? Eu tenho esse daqui, ó, eu tenho 7. Eu tenho esse aqui, que é o mais velho, que ele é forte. Mas não é esse. Ah, então tem esse outro. Ah, então tem esse outro. E acabou. Para Samuel perguntar, são só estes? Porque, cara, o Senhor mandou aqui. E nenhum são destes. É porque Jessé havia se esquecido de Davi. Jessé não havia acreditado em Davi. E a primeira visão que isso quer destruir nós, trazendo para a nossa realidade, é o quê? Que a gente passa por abandono. Quantas crianças são criadas por sem pai, sem mãe, são órfãos, mãe que não deseja o filho, pai que não deseja o filho, sabe? Esse esquecimento nos traz trauma. Não só a relação também a pai e filho, mas também um casamento, maridos que abandonam suas mulheres, mulheres que abandonam seus maridos, amizades de tanto tempo se acaba abandonando. E esse esquecimento nos faz ter uma dependência emocional. Mas, Bia, o que é dependência emocional? Dependência emocional acontece quando alguém depende de outro para ser feliz, para se sentir bem, para se sentir amado, para tomar as suas próprias decisões. Quando você passa por algum tipo de abandono, quando você é esquecido em alguma circunstância, você passa a ser dependente emocionalmente. Você precisa de um amor condicional. Eu preciso fazer alguma coisa para ter a atenção de alguém. Eu já preguei sobre isso. A gente querer tanto a atenção que às vezes toma atitudes que vão nos prejudicar só para eu ter a atenção de uma certa pessoa, de um certo relacionamento. Você acaba se ferindo e se machucando. E essa dependência emocional ou deixa você muito grudento, muito carente, uma carência muito grande, ou você se afasta. Você não quer se relacionar, você tem medo de se aproximar, porque em algum momento na sua vida você foi abandonado, então você tem medo que isso aconteça novamente. Mas a partir do momento que você coloca a sua dependência emocional nas pessoas, você não vai conseguir nunca ter um relacionamento com ninguém. Você vai viver ferido, você vai viver amargurado, você vai viver triste, porque as pessoas, você vai esperar tanto as pessoas, elas vão decepcionar, que você vai viver machucado. E isso é ruim. A carência, a nossa carência, ela não tem que ser determinada nas pessoas, finalizada nas pessoas. A nossa carência tem que ser completa em Jesus. Jesus tem que alimentar a nossa carência. Jesus tem que completar a nossa carência. Você tem que ter como seu melhor amigo, uma pessoa que nunca vai te abandonar, que nunca vai te esquecer, é Jesus, é o teu pai, é o Abba, porque ele te ama, ele te criou. E lá em Salmos 27:10 diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Independente de tudo, independente de quem te abandone, o Senhor irá te acolher, porque Ele te desejou. Muito antes de você estar no ventre da sua mãe, lá em Salmos 39 fala, né, que ele escreveu tudo, tudo muito lindo. Salmos 39 é lindo e eu recomendo vocês que leiam e meditem nisso, para vocês se sentirem amados e confortados pelo Abba, sentirem sonhados, sentirem desejados, porque Ele nos acolhe, Ele nos abraça. Nós não temos que ser dependentes do amor e do carinho das pessoas. Claro que nós não nascemos para viver sozinhos, porque o Senhor teria criado só Adão, não ia precisar de Eva. A gente precisa estar junto, a gente precisa viver em comunhão, viver sozinho é chato, mas isso não tem que ser o motivo da tua alegria, da tua felicidade. A sua plenitude, a sua alegria tem que ser completa no Senhor. A partir do momento que você aprender isso, a tua dependência emocional vai acabar. A sua carência vai acabar. Porque você vai entender que você não precisa dos outros para ter uma atenção e um amor. Você vai conseguir se entregar e se abrir. Às vezes até com o seu pastor, o seu líder, por a gente ser abandonado ou esquecido, passar por um desses traumas, a gente não consegue se entregar e desconfia de todo mundo, com medo de ser rejeitado. E muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento com o nosso pai espiritual, que é o nosso pastor, com o nosso líder. E isso prejudica, porque as suas dores, suas angústias poderiam ser compartilhadas e ajudadas a vencer, você fica guardando. Porque você está ferido, você tem medo de tirar isso de você. E, cara, é preciso conversar, é preciso desabafar. Então, se você tem uma dificuldade de se aproximar de alguém, se aproximar dos seus pastores, dos seus líderes, cara, passa a amar Jesus. Somente Jesus, que Ele nunca vai te decepcionar. Que a partir daí, os seus relacionamentos vão começar a fluir. Porque você vai entender que você não vai depender das pessoas para ser feliz, para se sentir realizado.
Essa é a visão que o Senhor quer tirar das nossas vidas. Do abandono, do esquecimento. Jessé havia esquecido de Davi. Davi estava trabalhando no campo. Às vezes a gente fica tentando ser notado, ou fazendo muitas coisas para ser notado, às vezes nos machucando o próximo, porque você quer ser notado por alguém, pelo seu pai, pela sua mãe. E você não precisa disso, porque o Senhor, você pode estar escondido, o Senhor te achou lá. Assim como o Davi estava no campo, estava longe, que eu imagino que ele estava apacentando as ovelhas, ele devia estar em um lugar longe, ele não estava de fácil acesso. Ele não precisou se preocupar, porque o Senhor sabia onde ele estava. O Senhor sabia onde encontrar Davi. Ele não ia sair da casa de Jessé sem ungir Davi. Porque ele foi para lá para isso. Ele foi chamado, ele foi escolhido. Então, independente de quem o pai dele era, mesmo o pai dele não acreditando nele, o Senhor mandou chamar. Porque ele nos acolhe. Ele nos abraça. É ele que nos escolhe. Isso tem que estar no nosso espírito. Para que a gente não venha se sentir abandonado por ninguém. O amor, a visão de amor, a visão do Abba pela gente, é a visão de paixão, de filho, de desejo. Você foi desejado, você foi sonhado. Então, se em algum momento da sua vida você sentiu, cara, para que eu nasci? Cara, que isso morra hoje na sua vida, para que você consiga ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Que a tua vida não seja baseada em religiosidade. Que você não venha aqui somente para assistir a um culto. Porque quando você não consegue entender quem é Deus na sua vida, você é um religioso. Mas quando você passa a entender que, cara, eu sou filha, você passa a ter intimidade. Que quando você começa a se sentir abandonado, eu percebo isso em algumas conversas, de tanto querer chamar a atenção, a gente se machuca. Meninas se ferem, sabe? Quantas pessoas eu já vi, pais, né? Que a gente dá desculpa na condição financeira. Mas, cara, a pessoa pode ser rica, pode ser pobre, pode ser tudo. Mas se não tiver um amor, uma base, a pessoa fica destruída emocionalmente. Se ela não conseguir encontrar Jesus, ela se destrói sozinha. Quantas vezes na caminhada eu vi jovens que eram abandonados pelos pais, com grana ou não, iam recorrer às drogas porque não tinham amor. Então as pessoas se drogavam ou tentavam se matar para dessa forma tentar chamar a atenção dos pais. Cara, você não precisa se machucar para tentar chamar a atenção do seu pai. Basta você se ajoelhar, basta você clamar, Abba, Pai, que ele inclina os ouvidos para você. O que ele mais quer é ter intimidade contigo porque você foi sonhado, como eu já falei, você foi desejado. Enquanto você continuar colocando o seu amor, a sua dependência nas pessoas, você vai continuar tendo uma vida sofrida e baseada em esquecimento e abandono. Amém? Que essa visão seja estrutura na nossa vida hoje, amém? A outra visão que o Senhor quer acabar com a nossa vida hoje é a visão do menosprezo. Está em 1 Samuel também, no capítulo 17. Nessa hora, Davi já havia sido ungido na casa do pai. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Amém? Vocês estão comigo, amém? Amém. Isso aí. Diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Davi replicou: o que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou, procurou outra pessoa, propôs-lhes a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Aí desce um pouquinho por 33. Davi, nessa hora, ele foi levar alimento para os irmãos a pedido de seu pai, Jessé. Só que nessa hora Israel estava sendo afrontada por Golias, o gigante. Amém? Aí no versículo 33, nessa caminhada de Davi, ele chega em Saul. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Cara, Davi chegou ali, cheio de ousadia. Ele não sabia que o Israel estava passando por um perrengue, já tinha um tempo com esse filisteu, porque até então já tinha dias que eles estavam em campo de batalha e ninguém havia tomado coragem de lutar contra Golias. Davi chega lá como quem não quer nada, sem saber da história, a pedido do pai, levar alimento para os irmãos, e a primeira coisa que ele ouve é o quê? O que você está fazendo aqui?
E quando ele descobre o motivo de todo mundo estar com medo, preocupado, ele faz a pergunta: ninguém ainda foi lá e acabou com o filisteu? Ninguém ainda tomou uma atitude? E quando ele se coloca a tomar atitude, a primeira voz que ele escuta é o quê? Cara, você está fazendo o que aqui? Cara, eu estou fazendo o que aqui? Aí ele podia, nessa hora, se ele fosse uma pessoa, ele era jovem, ele tinha o quê? Uns 17, 18 anos. Se ele é uma pessoa fraca, se não conhecesse quem era Deus na vida dele, naquele mesmo momento você faz o quê? Ok, vamos embora. Ele não era guerreiro, ele não fazia parte do exército. Mas ele faz o quê? Ele continua caminhando para o campo de batalha. E continua caminhando e encontra o quê? Mais pessoas falando o quê? Cara, o que você está fazendo aqui? Porque no versículo fala o quê? Aqui diz assim, ó. Então Davi deixou, procurou outra pessoa, propôs-lhes a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta que o irmão. O que você está fazendo aqui? Menosprezando Davi. Quem é você? Davi podia ter parado ali, mas Saul ouviu que Davi estava querendo fazer alguma coisa e mandou chamar. E quando chamou, ele mandou chamar o quê? Para aconselhar: querido, você é menino, volta para casa. Está fazendo o que aqui? Davi encarou o rei, o menino. Sabe por que ele encarou? Porque ele sabia quem estava com ele. Ele tinha certeza de quem havia chamado ele. Ele tinha fé que o pai dele, ele não ia permitir que o povo continuaria sofrendo, afrontado pelo inimigo. Ele, cara, não foi para isso que o Senhor me chamou. Não foi para isso que Israel é chamado, para ficar escondido e com medo. Ele tomou atitude, ele foi ousado, ele foi independente de que ele ouvia no caminho. Que voz você está ouvindo e está te parando na tua caminhada? Cara, a gente passa por tanta coisa, né? A gente sonha tanta coisa, aí chega uma voz do inferno e fala: você não vai conseguir. Aí você faz o quê? Realmente, não vou. Aí você guarda um sonho, porque, cara, você acha que é com tuas forças, mas é através do Senhor que você vai vencer. Que o Davi sabia tanto para quem ele era chamado, o desejo do Abba dele, que diz assim, ele diz no versículo 46, hoje mesmo, Iavé, o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e te separei a cabeça e darei o teu corpo, os cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele falou isso por Golias, um menino, porque ele sabia que era o desejo do Abba usar ele. Ele sabia quem era ele. Quando você se descobre quem você é ao Senhor, como o Senhor te olha, cara, o Senhor te olha como um guerreiro. O Senhor te olha como um conquistador. Mas e quando você se acomoda com medo ou com aquilo que você está ouvindo o contrário, você faz o quê? Ao invés de você acreditar no que Deus te vê, você aceita o que o homem te vê, como o homem te vê. Isso te para. Há sonhos parados, há ministérios parados, porque você está baseando o seu coração naquilo que as pessoas estão falando ao seu respeito. E, cara, não é assim. Você tem que acreditar naquilo que Deus fala de você ao teu respeito. Amém? Quantas vezes nós paramos no meio do caminho porque damos ouvido à voz das pessoas que são usadas pelo diabo? Menosprezo significa desvalorização da qualidade, da importância, depreciação, desqualificação. Quando alguém desqualifica, quando alguém aponta os seus erros, isso é menosprezo, está menosprezando a tua capacidade de fazer alguma coisa. E o Senhor hoje mostra para você, cara, vocês são conquistadores. Eu lembro de uma vez que eu estava estudando no terceiro ano, eu estava no terceiro ano da faculdade, a gente estava nessas de teste vocacional, de saber o que fazer. E na época eu queria fazer publicidade e propaganda. E um professor, eu nunca me esqueci disso, Jorge, ele passava de cadeira em cadeira perguntando: qual a faculdade você vai fazer? Qual a faculdade você vai fazer? Qual a faculdade você vai fazer? E ele chegou para mim e falou, fez a mesma pergunta. Eu falei: eu quero fazer publicidade e propaganda. Ele, desiste. Isso não dá dinheiro, é morrer pobre. Pode fazer outra coisa. Eu acreditei tanto naquilo, ele falou assim: você nunca vai conseguir um emprego. Que eu desisti. Eu nunca tentei. Porque eu fiquei com tanto medo, eu falei: cara, ferrou. Eu não quero viver sem conquistar nada. Então, você imagina quantos que hoje, graças a Deus, eu encontrei a verdade na minha vida, eu sei quem eu sou. Até mesmo se eu tivesse feito, não seria isso que Deus trabalhou na minha vida, mas enfim. Quantas pessoas, quantos sonhos ali deve ter destruído, sabe? Por palavras mostrando: olha só, você não conhece, você é burro, como você vai conseguir fazer?
Quantas vezes a gente na nossa caminhada vai conquistar alguma coisa, pensava, vai fazer o quê? Tu é burro? Tu fazer faculdade? Vai repetir o primeiro ano, não vai fazer faculdade, tu é burro, tu não consegue, você é fraco. Ué, você vai fazer isso, mas tua casa é tão pobre, como? São palavras, sabe que isso é o inferno se levantando para atrapalhar as conquistas que o Senhor tem para a sua vida, porque quando você conquista algo, o Senhor é glorificado na tua vida. Assim como o Davi falou, toda a terra saberá que é Deus em Israel. Quando você tem esse objetivo de glorificar o nome do Senhor nas tuas conquistas, o diabo ele vai tentar te parar. Então que você tem discernimento, igual o pastor falou, aquele plim, não tem? Que a voz que se levantar quando a pessoa abrir a boca, você tem discernimento de ouvir que é a voz de Satanás. Por isso que é muito bom a gente buscar o Senhor, ler a palavra, porque a gente consegue discernir as vozes do inferno e a voz que vem do céu. Nesse mundo tão barulhento, sabe? Esse mundo tão turbulento, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Você tem que conseguir se achar nele. Em meio a tanto barulho, em meio a tanta bagunça, para que você conquiste, para que no caminho você não desista. O que está te parando? Que voz está te parando? Escute a voz do céu hoje, dizendo, cara, continua caminhando, porque eu sou contigo. Não é você que vai fazer, sou eu através de você. Davi era um menino. Ali quando você vê como Golias estava armado, cara, ele estava todo de bronze, todo capacitado para, tipo assim, cara, não ser atingido por nada. Mas isso não deixou Davi com medo, porque ele sabia quem o havia enviado. Que a visão do menosprezo, da desqualificação, que a visão de sentir pequeno, cara, isso morra na sua vida hoje. Para que você continue sendo um conquistador, porque é assim que o Senhor te vê, um conquistador. Amém? Terceira e última visão que o Senhor quer tirar das nossas vidas hoje é a visão da autocomiseração. Vamos abrir em Juízes capítulo 6, versículo 11. A história de Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 16. Amém? O anjo de Yahvé veio e assentou sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Iosh, ben Abiezer. Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou, ai meu senhor, se Yahvé está conosco, por que não sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam, não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou, vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu que te enviei? Ora, não sou eu que te enviei, tá certo. Ai de mim, meu senhor, contestou-lhe Gideão mais uma vez. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou, eis que eu estarei contigo e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Nessa época Israel, mais uma vez, passou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E dessa forma, Israel passou por muita necessidade, muita calamidade. Durou esse processo todo de opressão nas mãos de midianitas uns 7 anos. Mas quando Israel não aguenta mais a situação, o povo clama de novo ao Senhor. Ao Senhor ter misericórdia, vai lá e envia um anjo a Gideão. Ele chama Gideão para conseguir vencer a guerra. E nisso, e ao invés dos israelitas nessa época, enfrentar os midianistas, eles construíam para eles fortificações, eles se escondiam em covas, eles se escondiam em cavernas, porque eles tinham medo. Olha, o povo de Deus recuando, o povo de Deus com medo, se vendo pequeno, com pena de si. Aí nesse momento que hoje eu chamo a Gideão, é muito engraçado, eu lembro que a primeira vez que eu li, eu cheguei a rir, porque o anjo chega e fala assim para ele, ó, cadê? Deixa eu ver, mostrar, ler mais uma vez. Aqui. Não, me perdi de novo.
Gente, cadê? Ah, aqui. Ele fala assim, então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e diz, Israel, Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ai, meu senhor, de Gedeão, se Yahvé está conosco, por que nos sobreveio toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas? Os nossos pais nos contam quando afirmam, não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou, vai com a força que tu tens. Cara, Gideão já estava mostrando para o Senhor o quê? Que não tinha força nenhuma. Que era pequeno, que estava com medo. Eu achei isso muito engraçado, porque aos nossos olhos, Gideão realmente não era um cara valente quando você olhava. E o Senhor chamava o quê? Homem valente. Ele não se via como valente, mas o Senhor o via como valente. A gente tem mania de ficar olhando as nossas deformidades e ter pena da gente, ter compaixão, né, da gente, de si. Porque a gente é falho, porque a gente sabe falar, porque eu sou muito baixa, porque eu sou muito alta, porque eu uso óculos, porque eu faço assim, porque eu faço assado. Aí você passa a ter pena de si, achando que o Senhor vai alimentar isso. O Senhor não tem relacionamento com a sua deformidade. Ele não tem relacionamento com a tua imperfeição. Você tem que parar de se sentir pequeno, sentir pena. Gideão aqui você sentir pena de mostrar para ele achando que o Senhor ia ter pena. Ah, tadinho, né, Gideão? Não, se esconde aqui então, eu vou ver outra pessoa. Se preocupa não. Cara, não é assim que funciona. Os homens, as pessoas, o mundo, pode não nos ver como alguma coisa, mas o Senhor nos vê. Engraçado que, cara, Gideão não era um homem valente. E assim que o anjo aparece para Gideão, ele chama o quê? Homem valente. Engraçado porque o Senhor sempre dá vida àquilo que para a gente está morto. Eu sempre lembro quando Jesus caminhava, liberando a cura, manifestando o reino. Sempre quando vinha alguma morte, Jesus mandava ressuscitar, ele nunca chamava de morto ou defunto. Ele falava, fulano levanta, fulano dorme. Porque para a gente o que está morto, o Senhor vê vida. Então você não tem que dar fim àquilo que você está tentando caminhar. Quem dá fim nos nossos sonhos, quem está nós mesmos. Sabe, o Senhor, Ele consegue ver vida na tua morte. Ele consegue ver esperança naquele teu choro. Ele consegue ver um futuro bom, porque são os planos dele, a palavra diz isso. Então você tem que parar de sentir pena de você mesmo, sentir pena da tua casa. A palavra de Deus lá em Coríntios falou, 2 Coríntios falou o quê? Que o poder dele se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Você não consegue manifestar algo sendo forte. Você manifesta a glória de Deus sendo fraco. Então para de sentir pena de você mesmo. Ah, eu fui abandonado quando eu era pequeno. Ah, eu fiz isso. Se você tem um pai, você não foi abandonado. Você tem um pai nos céus que olha e cuida de você, você nunca foi abandonado, você sempre foi desejado. O pai não cuida a gente por pena, ele cuida por amor. Então quando você começa a ter essa autocomiseração, você passa o quê? A não se amar. Porque você começa a se achar pequeno, que não vale nada, que não sabe fazer nada. A partir desse momento, que se você nunca conseguir se amar, você nunca vai conseguir amar outra pessoa. Porque a palavra de Deus fala lá o quê? Quando Jesus começa a falar o mandamento. O primeiro, amarás o teu Deus de todas as tuas forças, todo o teu entendimento. O segundo é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama pouco, o teu próximo, você vai se amar pouco. Se você se ama muito, você vai conseguir amar muito o teu próximo. Então, o teu relacionamento é baseado no amor que você tem por si. Se você se ama muito, você consegue amar teu irmão. Muito teu irmão. Mas você tem compaixão de você mesmo, pena, sabe? Ai de mim, ó céus, ó vida, ó azar. Aí caminha devagar, mostrando para todo mundo como você é sofredor, como você é pequeno. Que quem tem autocomiseração faz questão de mostrar para o outro que está sofrendo. Cara, é assim que você manifesta o Deus que supre as tuas falhas, as tuas faltas. Não é esse Deus que eu sirvo. E nem é esse Deus que eu quero viver. Sabe? O Deus que eu sirvo é aquele, cara, em momento da tribulação, eu estou chorando, mas eu estou glorificando, porque Ele é meu Pai, Ele é Deus na minha vida. Que independente da tribulação que eu esteja passando, independente do exército que eu vou enfrentar, Ele é comigo. Quando você passa a aceitar essa visão de, cara, independente das minhas deformidades, o Senhor me ama, você consegue ter um relacionamento com o Senhor.
Gideão não era um homem valente, e o Senhor faz questão de chamar ele de valente. A gente tem que perder hoje essa visão distorcida de como o Abba nos enxerga. Parar de colocar numa caixinha, sabe? Tentar limitar aquilo que o Senhor vê em você. Cara, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós somos fracos, nós somos falhos, mas o Senhor nos escolheu. Ele não tem relacionamento com a sua imperfeição. Ele não vai alimentar isso. Você pode chorar por isso, o que for. Ele não vai alimentar. Ele não vai sentir pena. Porque ele te criou falho. É falho que ele quer te usar. É falho que ele quer fazer algo na sua vida. É falho. Então, quando você continuar se enxergando dessa forma, você não vai conseguir conquistar nada. Porque você continuar sentindo o quê? Pena de você. Pena, pena, pena. Que essa visão hoje seja distorcida da sua vida. A gente não tem que ser escravo de medo de ser abandonado, escravo de medo de errar, medo de falhar. Você é filho de Deus. Essa visão distorcida de como o Abba nos vê tem que ser quebrado hoje, nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé? Se você continua alimentando essa visão distorcida que o Abba tem, a sua vida vai ser uma vida amarga, sem conquistas. Você vai se conformar fácil com a derrota. Porque você vai ver algo que você poderia conquistar e não conseguir e falar, tá bom, eu sou assim, eu mereço. Você merece muito mais. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E nem os caminhos dele são os nossos caminhos.